Vamos ficar de pé. Coloque as suas mãos para cá e vamos abençoar a vida do servo do Senhor. Amém. Pai Celestial, aqui está teu servo, Senhor. Venha abençoar grandemente nesta hora. Que agora não seja mais palavras faladas por ele, mas palavras do seu Santo Espírito. Que possa vir direto às nossas necessidades, ao nosso coração. Toma a vida do teu servo das tuas mãos nesta manhã, através da tua palavra. Fala para nós, ó Deus. Esta é a nossa oração a ti, em nome de Jesus. Amém. 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 Alô. Bom dia, irmãos. Bom dia. Paz do Senhor. Irmãos, eu quero fazer uma introdução primeiro. Vocês podem sentar. O assunto que eu vou falar hoje aqui, irmãos e irmãs, é um assunto que não é muito pregado. Tá? Eu tenho estudado muito sobre e é algo que é muito importante a gente entender. Tá? Talvez muitos não saibam, mas eles podem estar afastados de Jesus Cristo e caído da graça. Tá? Então, esvazie seu coração, sua mente e abra a atenção para você entender o que vai ser falado hoje aqui. Tá? Na graça, nada pode ser feito por justiça própria. Nada. Essa é uma aliança na qual Jesus Cristo, tá, selou com seu próprio sangue junto ao Pai. Ok? Para a gente entender a graça, entender para a gente entender essa aliança, nós precisamos entender que a Bíblia toda a Bíblia aponta para Jesus Cristo. A gente tem que ter isso no nosso íntimo. Ok? O Velho Testamento, que nós contamos como 4.000 anos desde Adão até o nascimento de Jesus, tudo foi um espelho do que via a ser quando Jesus chegasse. Amém. Tudo foi um espelho. Deus criou tudo em mínimos detalhes para que nós pudéssemos entender o que ia acontecer. O que acontece é que muitos pregadores pegam o Velho Testamento e usam como doutrina. E nós não podemos fazer isso. Tá? O Velho Testamento é um espelho do que ia acontecer quando Jesus nascesse em diante. Amém. Existem 3 regrinhas que nós devemos entender em toda a Bíblia. Essas 3 regrinhas é que a maneira de interpretação da Bíblia é simbólica, tipológica e literária. Tá?
na Bíblia, você precisa ter esse entendimento, que pode ser simbólico, pode ser literário e pode ser tipológico. Um exemplo de tipológico. Abraão, quando saiu da sua terra e pediu para que Eliezer fosse buscar uma noiva para seu filho Isaque, isso é uma maneira tipológica que Abraão representa Deus, Isaque é Cristo, a Rebeca é uma maneira tipológica da igreja, e Eliezer, o Espírito Santo. Dá para vocês colocar isso na sua mente mais ou menos como... Porque Abraão pediu a Eliezer que fosse numa terra desconhecida buscar uma esposa, dentro da sua parentela, fosse buscar uma esposa que não tivesse ruga, ok? Que não tivesse mancha, que fosse uma mulher perfeita. Isso é a igreja. Ok? Isso é um exemplo tipológico. Isaac, que ia receber a esposa, é Jesus, que vai se casar com a igreja. E Eliezer, que preparando a esposa, preparando Rebeca, é o Espírito Santo que está preparando a igreja para receber o noivo. Isso é uma maneira tipológica. Uma maneira simbólica. Cordeiro, por exemplo. Nós sabemos quem é o Cordeiro. Jesus Cristo. Então, Jesus Cristo, simbolicamente, ele no Velho Testamento, ele é representado por um cordeiro. Eu posso até dizer que é simbólico e literal. Literalmente, é o próprio cordeiro que representa a simbologia de Jesus. Ok, gente? E tem a parte literária, que é o que realmente aconteceu. Jesus é Jesus, é literal. O mar se abriu, foi literal. Isso não é símbolo, não é nada de... Foi literal, realmente aconteceu. Ok? São pequenos detalhezinhos que eu quero colocar para que a gente possa entender o que vai ser lido logo em seguida, para você entender a graça, é a aliança que nós fazemos parte. Tá? Toda vez que eu venho aqui, eu digo, eu sou um pregador expositivo. Eu não sou um pregador ilustrativo. Tá? Eu uso muito a escritura. Bom, quando você entender essa regrinha, agora a gente vai entender qual a diferença entre a lei e a graça. Tá? A lei foi dada a Moisés. A graça veio por Jesus Cristo. Ok? A gente precisa entender muito isso, porque é muito delicado quando a gente começa a realmente entender as coisas, os detalhes da graça. Por exemplo, Gálatas 5:4. Por favor. Todo mundo achou? Amém? Diz que separados estais de Cristo, vós os que vos justificais pela lei, e da graça estáis caídos. Tendes caído. Essa foi a primeira escritura que me chamou a atenção quando eu comecei a estudar a graça. Ou você acredita 100% na Bíblia, ou você não acredita. Ou você acredita que a Bíblia é a palavra de Deus, ou você acredita que a Bíblia só contém a palavra de Deus. Então nós, como filhos de Jesus, filho do Deus Altíssimo, nós devemos defender isso. A Bíblia é
a palavra de Deus, 100%. Não importa se existem críticos aí que falam que Paulo fez isso ou que isso não é isso. Não. É 100%. Deus deu um propósito. Deus nos deu 66 livros, número de homem, com um propósito de nos instruir sobre todo o espelho, sobre tudo o que ia acontecer em relação à sua vida quando ele viesse na terra. Quem era ele? Por que ele viria? Por que ele teria que sair do seu trono, se despojar de tudo, deixar tudo para trás e vir receber um corpo de homem e viver como um homem entre nós por um período para nos ensinar algo e restituir algo e resgatar algo? Ok? Bom. Justiça própria é querer merecer algo através de obras. Vocês entendem isso, certo? Entendem isso? Amém. Amém? Então, isso é uma coisa que tem que ser varrido da nossa fé. Varrido. Tá? Isso é a primeira regrinha que nós devemos entender da graça. A gente não paga dízimo para receber mais dinheiro, não. Isso é errado, gente. A gente paga dízimo por fé e amor a Jesus Cristo. Por amor à obra. O dízimo que Abraão deu, não existia lei antes de Abraão, não, é? A lei veio muito depois de Abraão. O dízimo para a lei tinha um propósito. Mas nós não vivemos na lei, nós vivemos na graça. Na graça que Jesus Cristo nos trouxe. Aí, se você, no seu íntimo, no seu coração, veja bem, Deus vê o que está no seu coração. Amém? Então, se você no seu coração, você está fazendo algo por interesse de algo, se cumpre essa escritura: separados estáis de Cristo, vós que vos justificais pela lei, e cai da graça. Amém. Ok? A lei, na realidade, é uma aliança que governa homens mortos, espiritualmente mortos. E a graça é a lei que governa homens espiritualmente vivos. Por quê? Porque quando você aceita Jesus, você recebe o Espírito Santo. Agora você tem um espírito vivo dentro de você. Você vive em espírito. Amém. Ok, gente? Então, para a gente entender como é importante isso, porque muitos estão afastados e caídos da graça sem saber. E o conhecimento é necessário para que haja essa mudança de mente. Só vai haver mudança de mente se você tiver conhecimento. O Espírito Santo só vai agir em você se você der, abrir a pedir, buscar. Ele não entra igual Satanás. Ele não precisa de uma brecha para poder empurrar na sua vida. Você tem que estar disposto a buscar ele, a pedir a orientação dele. Ok? Em João, capítulo 1, versículo 17, nós lemos: porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Vieram por Jesus Cristo. Vocês entenderam essa escritura?
nós não podemos nos dar o luxo, eu não digo luxo, eu diria falta, acaba a bateria, acabou. Eu diria que seria, it's okay. Eu diria que seria o capricho de perder essa bênção, de perder, porque veja bem, a própria escritura, gente, eu não estou falando de mim não, eu estou falando da escritura, não sou eu. Se alguém tiver alguma coisa contra, fala com o Senhor, não comigo. Tá? A escritura diz que a lei foi dada por Moisés, mas a graça e a verdade veio através de Jesus Cristo. Deus trabalha por período. A gente ouve muito dizer, Deus é o mesmo, ontem, hoje e sempre. Isso é a pura verdade. Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre, no que diz respeito a trazer seus filhos e filhas de volta para casa. É o coração dele o desejo grande que nós possamos buscar, assim como o filho pródigo, levantar e ir à casa do Pai. Ok? Por quê? Mas Deus nos deu diferente aliança para trabalhar com o povo. Cada aliança tem certas regras. Nós não podemos deixar isso passar, gente. Porque, veja bem, 4.000 anos foi uma preparação que foi dada, que Deus preparou todo um cenário para que o filho viesse. Ok? Depois disso, nós temos 2.000 anos aonde a graça será vivida. Depois de 2.000 anos, o que vai terminar daqui uns 10 anos, veja bem, o arrebatamento está para acontecer, gente, a gente não pode brincar, ok? Não podemos brincar com as coisas do Senhor, está muito próximo, e esse entendimento da graça vai nos automaticamente transforma o nosso eu a buscar outros, a conhecer Cristo. É natural. Isso passa a fazer parte do nosso desejo. Ok? Em Romanos 10:4 diz que porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo que nele crê. E aí? Quantas igrejas nós não vemos pregando lei, pregando sacrifício, pregando campanha para comprar carro, campanha para comprar casa, jejum para comprar isso, jejum para ganhar dinheiro, jejum para... Isso, gente, tem que ser exterminado das nossas mentes. A gente não pode viver disso. Uma vez que a gente vai achar que a gente vai fazer algo para conseguir algo, já saiu da casa. Ok? Vocês estão entendendo? A gente vai entender isso agora. Ok? Vamos abrir nossas Bíblias em Hebreus 10. Eu vou passar por cima porque a gente vai entrar só em Hebreus 10 para ter um entendimento do espelho de tudo que houve e do que vivemos hoje. De uma maneira simples, porque é requerido mais de uma aula, ou mais de uma pregação, ou mais de uma explicação, para poder se entender todo o caminho, tá?
Mas o Hebreus capítulo 10, ele nos dá uma base, tá bom? Diz que, assim, considerando que a lei oferece somente um vislumbre dos plenos benefícios que hão de vir, e não exatamente a sua realidade, ou seja, um espelho, ok? Jamais poderá, mediante os mesmos sacrifícios repetidos anos após anos, aperfeiçoar os que chegarem para adorar. O que ele quer dizer com isso aqui? Na lei de Moisés, todo cidadão hebreu, uma vez por ano, trazia um cordeiro de 1 ano de idade para ser sacrificado no templo, para que seus pecados fossem escondidos, não perdoados, veja bem, escondido, ok? Vocês estão entendendo? Quando vocês entenderem isso aí, vocês vão entender a justiça. Olha lá. Então, cada hebreu pegava esse cordeiro, tinha que ser 1 ano de idade, tinha que ser perfeito, sem nenhum um defeito, sem nem doença, sem nenhuma mancha, e levar ao sumo sacerdote. O sumo sacerdote só entrava uma vez por ano no templo, no Santo dos Santos, porque no lugar santo era todo dia, tinha aqueles que eram selecionados para ir no lugar santo, mas no Santo dos Santos era uma vez no ano, ok? Quando ele trazia esse cordeiro, o sumo sacerdote verificava o cordeiro, checava se estava tudo beleza e matava aquele cordeiro e aspergia o sangue daquele cordeiro em cima da tampa do propiciatório, que era lá dentro do Santo dos Santos, onde estava a arca, onde é a arca. O cordeiro representa quem? Jesus. O sumo sacerdote representa quem? Deus. Não, Jesus. Jesus é o sumo sacerdote que está diante de Deus, recebendo. Você está entendendo? Então, na lei, o cidadão, todo ano, veja bem como que é, todo ano, por exemplo, ele cometeu os erros dele esse ano, aí ele chegava de frente com coisa, ele tinha que dizer ao sumo sacerdote todos os pecados, tinha que falar dos pecados dele. No segundo ano, ele tinha que falar os do ano primeiro e os do ano seguinte, nunca acabava, ele estava sempre relembrando os pecados, sempre fazendo o sacrifício pelos pecados de todos os anos. Se a pessoa já estava 10 anos fazendo aquele sacrifício, ele estava relembrando pecados de 10 anos, de todos os anos. Você entendeu? A necessidade que começou a ter dentro do coração deles por um Salvador, porque era como se eles assinassem uma nota promissória, para que no ano seguinte eles renovassem, e vinha mais pecado, ia acumulando. E quem pagou essa dívida? Jesus. E foi muito caro, gente. Foi muito caro. Tá? Então, bom, vocês entenderam o que acontece, o porquê do sacrifício. Vamos lá. Se não fosse assim, não teriam cessado de ser oferecidos. Porquanto, se os adoradores tivessem sido purificados de uma vez por todas, não mais se sentiriam culpados dos seus pecados. Porque eles tinham que ir todo ano, e eles não se sentiam perdoados, porque na realidade era um acúmulo, porque não tinha tido ainda um que viesse e pagasse a dívida. Tá? Então, essa é a pequena diferença que nós devemos entender. Na graça, os pecados foram perdoados e deles não temos mais que nos lembrar. Amém? Amém. Porque o próprio Deus vai dizer aqui na Escritura
Escritura que Ele também não se lembra mais dos nossos pecados. Amém. A gente vai ler, ok? Mas nós devemos nos arrepender diariamente de tudo que nós fazemos de errado diariamente. Amém. Arrepender, gente, são duas palavras no grego. São metanoia, são transformação de mente e ação. Metanoia é uma palavra grega que quer dizer mudança de mente e mudança de ação. Se todo dia você está se arrependendo, arrepender quer dizer você não comete mais aquele erro. Amém? Então, essa é uma das coisas que é requeridas na graça. Você não se lembra mais dos seus pecados, porque Jesus já cravou ele na cruz. Mas sua tarefa diária chama-se santificação. Ok? A gente vai ver isso aqui. Vamos lá. Aí no versículo 3 diz: contudo, essas cerimônias de sacrifício promovem todos os anos para a recordação dos pecados. Foi o que eu disse. Tá? Porque é impossível que o sangue de touros e bode, ou seja, de cordeiro, remova pecados. Na lei, o sacerdote não via o pecador, ele via o pecado. Na graça, é visto o pecador e não o pecado. Ok, gente? Por isso, versículo 5: por isso, quando Jesus veio ao mundo, proclamou. Olha só, é engraçado. Aí agora a gente tem que vestir isso aqui na nossa mente, porque isso aqui é Jesus falando ao Pai. Ok? Por isso, quando Jesus veio ao mundo, proclamou: Senhor, é isso ele falando, Jesus falando: Senhor, sacrifícios e oferta não quiseste, mas um corpo me preparaste. Deus preparou um corpo para que ele viesse ao mundo. Ok? De holocausto e oferta pelo pecado não te agradaste. Isso é Jesus falando para Deus. Veja bem, o escritor de Hebreus relatando isso aqui. Então eu disse, ou seja, Jesus disse: estou aqui, no livro está escrito a meu respeito, vim para fazer a tua vontade, ó Deus. Ok, gente? Presta atenção. Havendo declarado em primeiro lugar, e agora ele está refrisando novamente, que sacrifício, oferta, holocausto e ofertas pelos pecados não quiseste, tampouco deles te agradaste. Isso é Jesus falando para Deus. Os quais foram realizados conforme a lei. Então, completou: aqui estou, Pai. Vim para fazer a tua vontade. E assim, ele cancela o primeiro padrão, que é a lei, a aliança da lei. Ok? E estabelece a segunda, que é a graça. Vocês estão entendendo, gente? Amém. Amém? Por essa determinação, olha só, por essa determinação, versículo 10, fomos santificados por meio da oferta do corpo de Jesus Cristo, feito uma vez por todas. Amém. Quando aceitamos Cristo, isso está dizendo que nós somos santificados, ou seja, separados. Tá? É como se tivesse uma multidão de gente aqui. Essa daqui fosse uma linha, separou os que foram santificados e separou os que não são. Você vai ter que santificados são separados de Cristo. Todo sacerdote, aí vem de novo, no versículo 11: todo sacerdote se apresenta todos os dias para exercer seus deveres religiosos, que nunca pode remover pecados.
Jesus, no entanto, havendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à direita do Pai. Ok? Nós estamos falando de graça agora, gente. Tá? Aguardando, daí em diante, até que seus inimigos sejam submetidos por estrados dos seus pés. Porquanto, com uma única oferta, aperfeiçoou, olha só esse versículo, que importante. Portanto, com uma única oferta, que foi morrer pelos nossos pecados, pagar a nossa dívida, aperfeiçoou por toda a eternidade todos quantos estão sendo santificados. E disso igualmente nos dá testemunho o Espírito Santo, porquanto, após ter declarado, veja bem, o Espírito Santo declara: esta é a aliança que farei com eles. Essa aliança, a gente está falando da graça, ok? Depois daqueles dias, que é a lei mosaica. Diz o Senhor: colocarei as minhas leis no âmago do seu coração e as escreverei profundamente em sua mente. Quando nós entendemos a graça, você vê isso acontecer dentro de você. Você passa a ter temor de Deus, você passa a ter amor por Deus. Você entende o que você deve fazer de certo, porque você passa. No momento em que você aceita Jesus e vive de acordo com a graça, você passa a ser justiça de Deus na terra. Ok? Aí ele conclui: dos seus pecados, olha só o que eu falei antes, dos seus pecados e iniquidades nunca mais permitirei recordar. Ok? Afinal, onde todas as transgressões foram perdoadas, foi na cruz, não existe mais qualquer necessidade de oferta e sacrifício pelo pecado. Lembre, gente, a gente não precisa ficar relembrando o pecado que aconteceu antes. Se você ora de noite, dizendo: ó Pai, ainda estou envergonhado daqueles pecados que você está fazendo errado. Você tem que ter convicção da sua fé em Jesus Cristo. Perdoe nossas iniquidades, é errado. Você tem que ser, isso tem que ser algo diário, pelo que aconteceu naquele dia. Exatamente. Não o que você vem de anos atrás. Certo. Ok? Porque isso é o que eles faziam quando eles sacrificavam os cordeiros. Quando Jesus Cristo nos deu essa paz, na realidade ele nos trouxe para o descanso. Esse é o descanso. Ok? Então, ele diz aqui que qualquer necessidade de oferta e sacrifício pelo pecado, que não pode existir mais. Nós devemos perseverar na fé. A fé é que é importante para o Senhor. Você é salvo, gente, pela graça. A fé é o instrumento da qual você tem certeza dessa salvação. Se você não entender isso, você precisa voltar para o beabá do Evangelho. Você entendeu? Sendo assim, irmãos, aí está dizendo no versículo 19, temos plena confiança. Quando a gente entende isso, nós passamos a ter plena confiança de entrar nos santos dos santos, mediante o sangue de Jesus Cristo. Glória a Deus. Por um novo e vivo caminho, que é a graça, que Ele nos descortinou por intermédio do véu, que é o seu próprio corpo. Ok?
tendo um magnífico sacerdote sobre a casa de Deus. Portanto, acheguemo-nos, olha só, gente, presta atenção, a gente tem que ler a Escritura entendendo, mastigando, tá? Portanto, acheguemo-nos a Deus com um coração sincero, porque Deus sabe o que está no seu coração. Esse coração sincero faz parte de você entender a graça. Ok? Às vezes a gente quer tanta coisa, gente, nesse mundo. Às vezes a gente está preocupado com o trabalho, está preocupado com o dinheiro, está preocupado com o que vai comprar, com o que vai comer. E isso faz, às vezes, muita gente cair da graça. Mas a graça ela é tão maravilhosa que quando o pecador cai, ela é que está de braços abertos para te receber, porque o próprio Paulo nos ensina que aonde o pecado está, a graça abunda. Você está entendendo? Então, portanto, acheguemos a Deus com o coração sincero e com absoluta certeza de fé. Olha só, o que é fé? Fé é saber que você vai receber algo que você não viu. É a riqueza que nós recebemos de Jesus Cristo. Nós somos herdeiros, gente. Você entende o que é ser herdeiro? Herdeiro é necessário que alguém morra e que você esteja naquele testamento e que você vai receber aquelas riquezas ali. E esse testamento foi aberto quando Jesus morreu. E esse é o testamento que ele nos dá, que nós somos herdeiros e filhos, nós somos adotados como filhos. Nós não precisamos de mendigar nada, gente. Se nós estamos passando por uma dificuldade, nós vamos aprender aqui na Escritura que é Deus trabalhando conosco para nos aperfeiçoar. Não é porque o Satanás está tirando as coisas do nosso caminho. Não, a gente tem que parar com isso. Uma vez que a gente está coberto pelo sangue de Jesus Cristo, não tem Satanás. Amém. Glória a Deus. Veja bem, quando Moisés foi orientado a falar ao povo que colocasse o sangue dos cordeiros no portal das coisas, porque o espírito da morte viria e aquele que ele visse que estava com sangue não passava, não entraria para matar o unigênito. O primeiro, ele passou por cima. Isso é uma tipologia do que a gente vive hoje. Se a gente está em Jesus, a gente tem o sangue de Jesus nos protegendo. Amém. Glória a Deus. Na nossa casa não entra Satanás, a não ser que alguém dentro de casa traga brecha. Aí é outra doutrina, outra história. Mas se você estiver preocupado em entender a graça, vivendo na graça, fazendo o que você tem que fazer, gente, você não precisa nem pensar mais no diabo. Ele vai estar tentando, ele vai estar ao derredor, mas ele não vai ter como entrar. Amém. Ok? Os nossos corpos foram lavados com água pura, sem duvidar, meditando. Ok, sem duvidar, olha só, mantenhamos inabalável a confissão da nossa esperança, porquanto quem fez a promessa é fiel, que é Jesus Cristo. Ok, desculpa o tempo aqui, mas é porque realmente eu quero que vocês entendam. Me dá mais só uns minutinhos, porque já está acabando. Consideramos uns aos outros para nos encorajarmos às manifestações do amor. Aí aqui a gente está entendendo a graça. Mais um bocado da graça. Qual é o nosso dever na graça? Amar, gente. Amém. A gente jamais, no momento em que o nosso coração, alguém faz algo para nós, e nós olhamos para a pessoa
com ódio, você já automaticamente você caiu da graça, gente. Até que você se arrependa e não queira para aquela pessoa o que você não quer para mim, que essa é a definição do amor incondicional, é você não querer para o seu próximo o que você não quer para você. Porque você pode achar que você está certo, mas talvez a pessoa está certa. A justiça do homem não é a justiça de Deus. A justiça de Deus salva o criminoso, salva o adúltero, salva o que pegou e estrupou. Na nossa cabeça isso não entra. Mas a misericórdia de Deus é mediante o sacrifício de Jesus Cristo. Se a gente aceitando Ele, se arrependeu e colocou a nossa vida no altar, acabou, gente, passou o passado. Você está entendendo? Então, quando nós formos orar, gente, busquemos orar de uma forma em gratidão a Deus. Se existe algum arrependimento, tem que ser daquele dia. Hoje, por exemplo, sábado, eu vou chegar de noite e falar assim, o que eu fiz de errado hoje, me ajuda a não fazer mais. Você tem que ter consciência também de que você fez errado, porque se não tiver, não tem como. Você não vai pedir perdão por uma coisa que você não sabe o que fez. Então, é algo que você tem que estar o tempo todo, o dia todo, mentalizando. Eu estou fazendo a vontade de Deus, eu estou fazendo a vontade de Deus, eu estou fazendo a vontade de Deus. Você entendeu? Porque o Espírito Santo vai te dar força para isso. É o que você ouve, é o que você fala, é o que você vê. Ok? Aí ele diz aqui, ele nos dá um conselho: encorajemo-nos as manifestações de amor fraternal e as boas obras. Não abandonemos a tradição de nos reunirmos na igreja, lembra? Que é segundo procedimentos de alguns. Isso é errado. Mas pelo contrário, motivemo-nos uns aos outros, tanto mais quando vedes que o dia está se aproximando. É o que eu estou fazendo aqui, gente. Tá? Eu amo ensinar, eu amo estudar. Então é o que eu quero, é o desejo do meu coração, é passar isso. Porque às vezes a gente não estuda, fica muito no ouvir ou simplesmente no orar. O orar é muito importante, mas você tem que ter um balanço dos dois. Você tem que ter o conhecimento e a oração diária. Veja bem, se você... Aí agora vem a parte dolorosa. Se você levar isso como sem muito sério, diz aqui: o castigo do pecado renitente. Porque se vivemos deliberadamente no pecado, ok? Depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, que é aceito Jesus Cristo, ok? Já não resta sacrifício pelos pecados. Por quê? Porque você não pode sacrificar Jesus mais de uma vez. Gente, uma vez que você aceitou Jesus, o caminho é sem volta. Se você realmente quer estar com o Senhor no céu. Amém. Ok? Se você ainda tem tendência a desejar coisas que você fazia na vida antes que você tinha aceito Jesus, você precisa se arrepender. Porque do contrário, se o arrebatamento acontecer hoje, você fica. Aí diz: porque se vivemos deliberadamente no pecado depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados, mas uma horrível expectativa do juízo e fogo,
ardente, preste a consumir todos os inimigos de Deus. Olha, aí ele dá um exemplo aqui. Se aqueles que rejeitaram a lei de Moisés morriam apedrejados por testemunha de 2 ou 3 pessoas, julgai vós quanto maior será o castigo daquele que feriu o pé do Filho de Deus, os pés do Filho de Deus, profanando o sangue da nova aliança, que é a graça, que é o sangue de Jesus Cristo derramado na cruz, pelo qual ele foi santificado. E você fazendo isso, você está insultando o Espírito da graça, que é o Espírito Santo. Gente, é muito delicado. Eu estou estudando a graça todo dia, estou querendo me absorver mais isso, porque é uma coisa que eu quero pregar o resto da minha vida. Amém. Eu quero ensinar as pessoas a quem o Senhor me colocar de frente para falar, que esqueçam essa coisa de querer fazer sacrifício, de querer pagar preço. Você é um filho de Deus. Imagina você, se eu dou uma mesada para Noélia e para Thalita, todo mês, sem que elas precisem fazer nada. Imagina. Aí Thalita vem para mim com um senso de consciência, de justiça, e fala: Roberto, você não é nem nosso pai, mas você está dando esse dinheiro todo mês para a gente, porque você nos ama e tal. Vamos fazer o seguinte: me dá uma lista de coisas que eu possa fazer para merecer esse dinheiro. Não, exatamente não, irmão. Eu estou dando um exemplo de graça e lei. Aí o que acontece? Aí ela vai insistir tanto, eu vou fazer uma lista. A primeira coisa é não acordar tarde. A segunda coisa é organizar o quarto, limpar o quarto. No primeiro dia ela já não faz. Já não merece mais. Você entendeu? É dessa maneira que Deus agiu com o povo de Israel. O povo de Israel escolheu isso, porque na realidade nos 3 primeiros meses que eles estavam no deserto para atravessar o mar e foram até o dia em que Moisés foi dizer a eles o que o Senhor queria deles, eles falaram: simplesmente a gente pode fazer o que ele falou para a gente fazer. Eles quiseram medir a justiça dele pela justiça de Deus. Então, gente, como filho, quando o pai dá algo para o filho, por ele não ter feito nada, mas por amor, é isso que Deus fez conosco. Ele nos deu o que mais valia para ele, nosso Senhor Jesus Cristo. E nosso Senhor Jesus Cristo veio e pagou a nossa dívida, resgatou-nos das trevas e nos adotou como filhos e filhas. E se nós vamos ser obedientes ao Senhor, demonstrar o nosso amor para Ele, nós estaremos no caminho certo. O próprio Jesus nos ensina que nós não precisamos mendigar nada. Se você tem pouco, você tem o suficiente. Se você tem muito, você também tem o suficiente, porque Ele tem um propósito na vida de cada um. É tudo para o reino, gente. Nós temos que viver o reino. Então eu ensino meu filho certo. Às vezes ele vem com notas boas. Mãe, aqui, ó. Tá ótimo. Eu falei: tá. E você não fez parabéns, você não fez mais que a sua obrigação. Amém. Mas nada por fazer, por ganhar por fazer. Ok, gente? Então, eu vou terminar porque já o pessoal está com fome. E ainda falta muita coisa ainda, mas infelizmente a gente não vai poder entrar nisso. Mas eu quero só dar o testemunho de que
estudem sobre a doutrina da graça. Porque muitas vezes você pode achar que você, por ter aceito Jesus Cristo, e pela influência da onde você está sendo ministrado, eu não acredito que é aqui. Entendeu? Mas você pode ser uma testemunha na vida de alguém. De não viver coisas, de não viver sob o jugo da lei, sob justiça própria. Mas viver com o coração aonde o amor seja a primeira coisa. Amai o vosso próximo como a si mesmo. Essa é uma grande lição que o Senhor tenta nos dar. Lá em Atos 20, 24, para fechar, diz que mais de nada faço questão, nem tenho a minha vida por preciosa. É exatamente o que eu estou tentando falar aqui. Não tenhamos nossa vida como preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira. Isso é Paulo dizendo. E o ministério que recebi de Jesus Cristo. Gente, todo mundo recebe um ministério quando aceita Jesus Cristo. Você sabia disso? Você é um discípulo de Cristo. Você é um representante de Cristo na terra. Tá? Então, contanto que cumpra com alegria essa carreira que você recebeu de Jesus Cristo, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Amém? Então, vocês desculpem o tempo, realmente meus trabalhos requer 1 hora, e daria até mais, mas é como o próprio apóstolo Paulo ensinou, tem que ser repetidamente, até entrar. Eu ouço a mesma coisa repetidamente todo dia, até entrando. Porque a minha preocupação em ser arrebatado, e aqueles que estão em volta de mim, e também ser arrebatado e encontrar o Senhor, é muito mais do que minha própria vida hoje em dia. Então não brinquemos com as coisas do Senhor. O Senhor não é brincadeira. Existe uma aliança onde a gente precisa entendê-la e vivê-la. Se chama graça. Só através dela nós seremos trazidos diante do Pai, e Ele chegará para nós e falará: bom servo e fiel, entra para o gozo do seu Senhor. Glória a Deus. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe grandemente, né, irmãos? Uma boa palavra, que Deus abençoe. Nós vamos agora orar pelas